Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar agora sobre os resultados do Itaúsa que acabaram de ser divulgados e foram, conforme esperados, muito bons. E aqui tem um relatório da administração do segundo trimestre de 2021, onde eles mencionam 9 de agosto de 2021 e os dados normais, não é? E aqui tem um sumário executivo do resultado, onde você tem aqui como os pontos principais essa parte aqui do lucro líquido recorrente, que teve um aumento de 99% em relação ao segundo trimestre de 2020. A parte de valor dos ativos está em 123 bilhões de reais, um crescimento de 22% também em relação ao segundo trimestre de 2020, bem como aqui o ROI recorrente da empresa, que foi de 17,9% ano ao ano, crescimento de 8,5 pontos percentuais. E aqui eles mencionam, a parte de destaques de Itaúsa, que é a declaração de 314 milhões em proventos brutos, ou seja, em torno de 3 centavos por ação nesta data, totalizando 938 milhões de reais brutos, ou seja, 0,25 centavos por ação a serem pagos em 26 de 8 de 2021, agora no mês de agosto. Conclusão da cisão da participação na XP Inc., que isso aqui também influenciou bastante o resultado da empresa, detida pelo Itaú Unibanco, e constituição da X-Part, ou X-Part, passando a ser o segundo maior investimento da Itaúsa em valor de mercado. Conclusão do investimento de 2,6 bilhões na AEG em saneamento, aumenta a participação acionária na NTS e Itaúsa passa a integrar o Great Place to Work. Itaúsa é selecionada pela segunda vez para integrar o FTSE for Good. Avanços na estrutura de governança corporativa com a criação de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, coordenados por membros independentes e externos, e a emissão de 2,5 milhões em debentures para financiar a aquisição de participação acionária na EGE Saneamento. E aqui tem a parte dos números da empresa, né? Como você está vendo aqui, a lucratividade e retorno, lucro líquido, segundo trimestre 2021, 3,5 bilhões de reais. Quando você compara com o segundo trimestre de 2020, que foi de 598 milhões, crescimento bastante expressivo aqui, de 487,1%, ou seja, muito grande, muito forte. E quando você compara semestre a semestre, aí você vê realmente o crescimento da empresa. Primeiro semestre de 2021, 5,7 bilhões, primeiro semestre de 2020, 1,6, crescimento de 255,4, números bastante fortes. E aqui você vê o lucro líquido recorrente da empresa, que realmente é importante ver esse dado, 2,8 bilhões no segundo trimestre de 2021 contra 1,4 no segundo trimestre de 2020, crescimento de 99%, basicamente dobrou de tamanho o lucro líquido recorrente da empresa. Primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, crescimento de 109%. Balanço patrimonial, você vê aqui um crescimento também representativo de 22,8%. Endividamento líquido aumentou para 3,8 bilhões contra 213 milhões do trimestre de 2020. Mercado de capitais, é o que está mencionando aqui. Quando você vê a parte da mensagem da administração, é sempre bom ver o que eles estão tentando passar. Um deles menciona aqui, olha, que estamos otimistas quanto à recuperação do ambiente econômico no país e no mundo e seus desdobramentos para o nosso portfólio de investimentos em 2021. Alfredo Setúbal, presidente da Itaúsa. Muito bom. Que eles fazem um estudo rápido do cenário macro, onde menciona que as economias desenvolvidas seguem com robustos avanços no processo de recuperação econômica, ainda como reflexos de estímulos fiscais e monetários. Essa é a parte que você tem que prestar atenção, né? Que uma hora vai ter que parar esses estímulos fiscais e monetários. E aqui eles mencionam que em relação à economia brasileira, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia, indicadores recentes demonstram evolução no seu desempenho melhor do que o esperado, implicando em revisões relevantes das projeções de crescimento do PIB para 2021. Muito bom. Desempenho do portfólio, onde eles mencionam que as companhias do portfólio apresentaram novamente avanços importantes nos resultados operacionais. No setor financeiro, destaca-se a melhor margem financeira, que é o que está mencionado aqui, e o menor volume de perdas esperadas com operações de crédito, aliados ao controle eficiente das despesas gerais administrativas, impulsionando o crescimento do lucro. E aqui também menciona que em bens de consumo e materiais para a construção civil, Alpargatas e Dexo, antiga Duratex, apresentaram novamente crescimento nas vendas. Muito bom. Na receita líquida e no EBITDA, mesmo com pressões no custo de alguns insumos. E a inflação está forte em todos os setores. Cabe destacar que este foi o melhor segundo trimestre da história da Dexo nos segmentos de distribuição e transporte de gás. NTS e Copa Energia também tiveram crescimento de receita.
Adicionalmente, a partir de junho, isso aqui é um ponto muito importante para a empresa e aí influenciou bastante o resultado. Como você está vendo aqui, os resultados da XP passaram a ser reconhecidos pela Itaúsa, o que também contribuiu positivamente para o resultado da holding. Por isso que você vê um número tão grande assim. Parte de governança, na frente da governança, importantes avanços foram feitos, como a criação de 4 comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Muito bom. Gestão de portfólio. Na gestão de portfólio, anunciamos a conclusão do investimento na Ágia Saneamento, empresa líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, com aquisição de 10,2% do capital votante e 12,88% do capital total da companhia, e aumento de participação acionária na NTS de 7,65% para 8,50%. Bons números, viu? Essa aqui é uma parte que eu queria mostrar que é importante, que é essa parte do FED, que destacamos também a aprovação em 31 de maio da cisão do Itaú Unibanco, envolvendo a participação da XP Inc. pelo Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central Americano, e a consequente criação da Expart, com a homologação do Bacen obtida no final de julho. As partes envolvidas agora submeterão a incorporação da Expart pela XP Inc. à deliberação de suas respectivas assembleias de acionistas. E aqui mostra a parte de gestão de portfólio, alocação eficiente de capital, conclusão da cisão da participação da XP Inc., detida pelo Itaú Unibanco, e constituição da Expart, que aí foi transferido basicamente para a Itaúsa, ela começou a ter mais direito. Onde menciona aqui, ó, que no final de 2021, a Itaúsa comunicou ao mercado que o Federal Reserve Board, o Fed, manifestou-se favoravelmente à segregação da participação do Itaú Unibanco na XP Inc., resultando na constituição da Expart SA, empresa que tem como principal ativo aproximadamente 40,5% do capital da XP Inc. A partir da implementação da cisão, a Itaúsa, que é o que estamos discutindo aqui, passou a ter direito à participação acionária na Expart SA, na mesma proporção das ações que possui no Itaú Unibanco, e consequentemente a cerca de 15,1% do capital total da XP Inc. Com isso, a XP Inc. se tornou o segundo maior investimento do portfólio da holding, considerando o valor de mercado. Resultado positivo. Aqui são os investimentos da empresa, todos os setores com crescimento, que é importante. Parte de governança também está muito bem, a empresa está investindo bastante nisso, que é um sinal positivo disso aí. A parte aqui de resultado individual da Itaúsa, ele menciona aqui que a Itaúsa SA é uma holding de investimentos, como todos sabemos, que investe em outras companhias operacionais e tem esse resultado composto, essencialmente por resultados de equivalência patrimonial, apurado a partir do lucro líquido de suas empresas investidas, e pelo resultado de investimentos e ativos financeiros. E aqui mostra, olha, os resultados das empresas. Claro, setor financeiro, 2,7 bi no segundo trimestre de 2021, 1,4 bi no segundo trimestre de 2020, crescimento de 93%, quando você compara no primeiro semestre de 2021, 5,1, primeiro semestre de 2020, 2,7, crescimento de 86%. Aí também você tem um setor não financeiro, que é o que você está vendo aqui, 225 milhões. Segundo trimestre foi de 59 milhões, crescimento de 281%, 3 dígitos de crescimento muito bom. Primeiro semestre de 2021, 334 milhões, contra 14 milhões no primeiro semestre de 2020, crescimento de 2.252%. E aqui mostra outros resultados da própria Itaúsa, resultado financeiro, lucro líquido recorrente, que é o que você tem aqui, 2,8 bilhões contra 1,4 bilhões, que é o que a gente já mencionou antes, 99%. O não recorrente, que também é algo importante ver, está aqui, 659 milhões no segundo trimestre de 2021, contra uma perda de 836 milhões no segundo trimestre de 2020. Lembrando que essa parte do ICMS também ajudou bastante a empresa, que ajudou o banco, evidentemente ajudou a empresa. E aqui menciona que o resultado recorrente das empresas investidas é registrado pelo Itaúsa. E menciona que o resultado recorrente proveniente das empresas investidas refletido na Itaúsa no segundo trimestre de 2021 foi de 2,9 bilhões de reais, incremento de 100% sobre o segundo trimestre de 2020, e reflete principalmente o melhor resultado do Itaú Unibanco, fruto da melhor margem financeira e menor despesa com perdas esperadas com operações de crédito, além da gestão eficiente nas despesas gerais e administrativas. Todos os bancos, por serviços em termos de resultados, tiveram uma melhora nessa parte do PDD, que aí é uma parte boa. E aqui menciona que os setores de bens de consumo e materiais para construção civil seguiram aquecidos, confirmando tendência de superação de patamares pré-pandemia, contribuindo para o melhor desempenho das investidas nesses segmentos, que apresentaram sólidos resultados. A Alpargatas apresentou crescimento de 71,4% na receita líquida,
como resultado do forte desempenho em Havaianas, fruto da combinação de alto volume, melhor preço, mix de canais e de países, compensando o aumento de custos de produção e de alguns insumos. Eu tenho um vídeo falando sobre Alpargatas também. A Dexo também apresentou um avanço significativo das vendas em todas as divisões, ganho de produtividade e maior eficiência das fábricas, resultando no melhor segundo trimestre da história da companhia. A empresa está bem em todos os setores, né? já em transporte e distribuição de gás natural, os resultados registrados na Itaúsa provenientes do investimento na NTS foram impactados positivamente pelo maior recebimento de dividendos e menor efeito de variação cambial negativa sobre a dívida, parcialmente compensados pelo maior ajuste negativo resultante da revisão periódica do valor justo do ativo. Muito bom. E aqui é um ponto muito importante que eu já mencionei antes, e vale destacar novamente: adicionalmente, a partir de junho, os resultados da XP Inc. passaram a ser reconhecidos pela Itaúsa pelo método de equivalência patrimonial, o que também contribuiu positivamente para o resultado da holding. Ou seja, resultado bastante positivo para a empresa. E aqui você também tem o resultado da própria Itaúsa, que menciona que as despesas administrativas totalizaram 33 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função da reversão pontual de provisões relacionadas a projetos de novos negócios ocorrida no segundo trimestre de 2020, beneficiando aquele trimestre, além de despesas com consultorias contábeis para emissão de laudos e pareceres relacionados aos novos investimentos do portfólio da holding ocorridos no segundo trimestre de 2021, ou seja, foram despesas justificadas. E aqui menciona que as despesas tributárias atingiram 54 milhões no segundo trimestre de 2021, representando aumento de 52 milhões de reais em relação ao ano anterior, essencialmente por maior despesa de PIS e COFINS em função da maior declaração de JCP pelo Itaú e no banco no período. Muito bom. Aqui o lucro líquido da empresa totalizou 3,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, 487% superou o segundo trimestre de 2020, decorrente do maior resultado de equivalência patrimonial e maior custo da holding, conforme explicado acima dos efeitos não recorrentes destacados a seguir. O lucro recorrente, que realmente é o que importa, foi de 2,9 bilhões de reais, mesmo assim um crescimento de 99% em relação a 2020. Resultados extremamente positivos. O lucro líquido recorrente, que é o que a gente já mencionou aqui, realmente não tem o que reclamar o Itaúsa em termos de resultado. Bem, não tem mais muito o que falar aqui. Esse aqui é um último ponto que eu quero mencionar, que é um ponto importante. Patrimônio líquido de 61,1 bilhões, em termos de composição de capital em 30 de 6 de 2021, com passivo apenas de 8,3 bilhões, ou seja, 12%. Muito bom, muito seguro, a empresa muito estável, com muito caixa. O resultado foi muito positivo para a empresa. Não tem mais nem muito o que discutir aqui e apresentar, né? O famoso chover no molhado. Agora vamos ver o que, vai acontecer aí pela frente nesse terceiro trimestre do ano com a Itaúsa, com a recuperação da economia, e o quarto trimestre. Os resultados devem ser muito bons e os dividendos da empresa devem vir fortes também, tanto para o terceiro trimestre quanto para o quarto trimestre. Bem, é isso, espero que tenham gostado. Parabéns a Itaúsa pelo resultado, muito bom. E agora é esperar para ver o que vai acontecer mais na frente com a empresa. Bem, é isso, nos vemos na próxima. Até mais.